2026 é o novo 2016. Quais são as semelhanças que a gente tem 10 anos depois? Bom, em 2016 a gente teve mortes de pessoas icônicas da música ou da política, como foi o caso de Bowie, Prince e o Fidel Castro. A gente teve o show do Guns N' Roses aqui no Brasil com a formação quase toda completa da original. A gente teve o Grêmio campeão, voltando a ser campeão da Copa do Brasil, o Inter indo para um lugar aonde ele jamais quer voltar. A gente teve a maior tragédia do futebol, que foi a tragédia da Chape. A gente teve os Jogos Olímpicos do Rio, a explosão mundial do jogo Pokémon Go, a eleição de Donald Trump, e a gente teve várias manifestações, a gente teve ocupações em faculdade federal e escolas estaduais aqui no Rio Grande do Sul, principalmente contra o governo do Ivo Sartori. A gente teve as eleições municipais, a gente teve também o impeachment da Dilma, que foi algo que marcou muito aquele ano, um governo que foi marcado pelo caso de corrupção na Petrobras. A gente teve também as receitas fora do orçamento, que a gente conhece agora como pedalada fiscal, a tentativa de proteger o Lula, colocando ele como ministro da Casa Civil, no auge das investigações da Lava Jato. Ok, mas o que a gente tem de semelhante agora em 2026? Bom, a gente vai ter o retorno do Guns N' Roses depois da turnê que eles fizeram no Brasil em 2025. Esse ano não tem Olimpíadas, mas a gente tem Copa do Mundo e a gente já começou o ano com manifestações. A gente teve aí no mundo as manifestações do Irã, aqui no Brasil a gente teve o Roblox, e a gente teve agora recente, no final de semana, o MBL pedindo afastamento do Dias Toffoli do caso do Banco Master, e a que mais repercutiu, obviamente, a caminhada do Nicolas Ferreira, fazendo um protesto contra o autoritarismo do STF e a favor do PL da dosimetria. Esse ano a gente tem eleição presidencial aqui no Brasil e a gente começou esse ano, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, com um caso de impeachment do prefeito de Cachoeirinha, prefeito Christian. Eu não vou entrar no mérito aqui para falar sobre isso, mas a gente tem que ter um conhecimento de que todo o processo de impeachment ele é traumático e ele muitas vezes, ou quase sempre, é movimentado por política. E a gente vê também, entrando nesse assunto, que tem um pedido de impeachment para o Lula. Cabe o impeachment em qualquer momento que se encontre uma irregularidade. No caso do município, é a Câmara que tem que abrir um processo de impeachment. No caso de Brasília, um presidente, aí é o Congresso. E o Lula tem um pedido de impeachment que foi movimentado lá do ano passado para cá, por conta do programa Pé de Meia, envolvendo também possíveis pedaladas fiscais, porque foi um dinheiro usado sem ter passado pelo Congresso. Todo o valor que são gastos, todos os valores que são gastos, passam primeiramente pelo Congresso, são aprovados lá por votação. Então qualquer coisa que não foi aprovada, que não passou pelo Congresso, pode ser considerada uma pedalada fiscal, assim como aconteceu com o governo da Dilma. Tá, mas por que esse pedido de impeachment do Lula não vai para frente? Bom, é porque além dele ser um processo burocrático, ele é um processo político. Primeiro que ele tem que ser votado na Câmara dos Deputados, para ir primeiro para o Senado, fazer uma segunda votação no Senado, que essa sim seria a do impeachment. E para que isso aconteça, tem que ter uma maioria dos deputados e senadores a favor do impeachment, como foi quando aconteceu com a Dilma. Só que a Dilma sofreu um impeachment, mesmo comprovando o crime de irresponsabilidade fiscal, era um momento de maior crise política em 2016 aqui no Brasil, e o Centrão era a maioria no Congresso, e abandonou o governo e votou pelo impeachment. Hoje esse mesmo Centrão, ainda que maioria, tem partidos comunistas no governo, ou seja, há uma amarração política. E por isso a gente fala que todo impeachment é político, porque mesmo com uma irregularidade administrativa, quem aprova o impeachment é o Poder Legislativo. E se o Poder Legislativo estiver fechado com o Poder Executivo, nesse caso, a presidência, nada acontecerá. 2026 ainda tem muita coisa para acontecer. E a gente está acompanhando o caso do Banco Master, que é um caso de corrupção que estourou em 2025 e vem sendo investigado esse ano. Agora se descobrindo o envolvimento de políticos e ministros ligados a Lula e o PT. Pode ter gente da direita também? Pode. Mas a gente não pode ser ingênuo, né? É no mínimo curioso que pessoas que estavam envolvidas no caso da empreiteira Odebrecht em tempos passados também estão ligadas ao Banco Master.